Então, meu nome é Rosana Paulino, eu sou aqui de São Paulo, natural de São Paulo mesmo, capital, nascida e criada na freguesia do Ó e sou artista visual. Eu tenho um bacharelado em gravura pela Universidade de São Paulo, uma especialização também em gravura pelo London Print Studio de Londres e um doutorado em poéticas visuais também pela Universidade de São Paulo. Geralmente eu parto do desenho e da gravura. Minha formação é de gravadora, mas não é só a gravura. Eu acho que eu gosto muito do barro também, do tecido, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que pensar qual vai ser. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes desafios dos artistas visuais contemporâneos. Qual vai ser a técnica que eu vou escolher para transmitir a ideia? Então, em alguns momentos, eu tenho que pensar que eu quero que quem veja tenha uma comunhão, vamos dizer assim, com a obra, chegue bem pertinho, né? Ela tenha uma intimidade maior. Então, nesse caso, o desenho tende a funcionar melhor. Se eu quero um trabalho de peso, onde tem, por exemplo, eu quero que a pessoa seja quase que engolida pelo trabalho, fique imersa ali naquele trabalho, como é o caso das tecelãs, por exemplo, eu tenho que pensar numa instalação. Isso é bastante difícil às vezes, né? Às vezes principalmente na arte contemporânea, muitas vezes tem uma ideia de uma certa espetacularização. Eu sempre falo, muitas vezes a obra ela se torna espetaculosa, não espetacular, mas espetaculosa, porque ela e é a questão da tecnologia, e é luz que pisca aqui, é bip que dá lá, pipipi. Muitas vezes não precisa, muitas vezes a tecnologia nem aparece. Então, no caso das tecelãs, por exemplo, a gente trabalha com uma tecnologia gigante por trás. Pra gente, eu falo gente, porque foi um grupo necessário para fazer as tecelãs. Eu precisei de duas técnicas em cerâmica, um especialista em molde e um engenheiro em massa cerâmica para fazer aquilo. Quando você olha o trabalho, a última coisa que você vai dizer ali é que tem tecnologia. Aquele trabalho foi resolvido no Senai de Santo André, que é uma unidade especializada em cerâmica. A técnica ela vai fazer com que eu seja mais efetiva naquilo que eu quero discutir, naquilo que eu quero trabalhar. Ela é absolutamente necessária. Eu sou uma artista extremamente técnica. Eu sou extremamente técnica. Porque isso funciona melhor se eu tenho esse conhecimento, né? Então, uma coisa que quando eu dou aula, por exemplo, eu sempre pego no pé dos alunos. Olha, técnica tá aí não é à toa, não. Ela é para ser usada, é para ser realmente efetiva, porque ela vai permitir com que aquilo que você quer discutir seja melhor discutido. Porque senão é sorte. É achismo. Essa questão de você pensar, né? Qual é a linha, o que você quer fazer, né? Que eu chamo de linha de pesquisa, no caso, em artes visuais, eu acho que ela varia de artista para artista, e no meu caso, ela está muito ligada a uma angústia que eu tinha em saber qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar de mulher negra numa sociedade complicada, numa sociedade que tem traços tão fortes ainda da escravidão, como é a sociedade brasileira. Chega um determinado momento que você tem bastante informação e você fala, tá, e agora o que eu faço com toda essa informação? Como é que eu transformo isso visualmente? Porque eu sou artista visual, não sou historiadora nem socióloga. Então, a partir do momento que eu tenho um corpo de pesquisa, o desafio é como é que eu transformo isso em imagem? Então, no caso do assentamento, eu tinha pensado numa série de trabalhos que discutissem, que revissem a questão da população negra na formação do Brasil. E dentro dessas leituras que eu vou fazendo, uma coisa vai me chamando a atenção, que obviamente a história e a sociologia vão dar conta da questão do tráfico, né, do tráfico de pessoas, do ponto de vista mais frio, de um ponto de vista numérico. Então entraram no Brasil cerca de quase 5 milhões de africanos e africanas. Só que aí eu estou interessada num outro aspecto que não aparece nos livros, que é o aspecto humano.
Tá, entraram essas pessoas no Brasil, mas essas pessoas tiveram uma vida, elas tiveram uma história, elas tiveram uma família. Elas tinham uma vida. Elas foram sequestradas e jogadas num tombeiro, no fundo de um navio, e trazidas para cá. Como é você estar no fundo de um tombeiro? Como é, quais as sensações possíveis? E uma coisa que me chamou muita atenção é, apesar de todos os horrores vividos, ainda conseguiram eh, plantar raízes, ainda conseguiram assentar uma nação. A escravidão é um absurdo, né? Uma violência sem tamanho, e é uma violência que é a questão talvez que a gente tenha que se perguntar é como é que um ser humano consegue fazer isso com o outro. Eu não sou o tipo de pessoa, obviamente que eu tenho que ter uma recompensa financeira, eu tenho que pagar a conta no fim do mês. Todo mundo tem. Agora, eu não sou uma pessoa que conseguiria fazer outra coisa. Entendeu? Eu não conseguiria, por exemplo, não sou tipo, não, paga, se paga bem eu faço qualquer coisa, não dá. Não dá. Então, eu tenho que ter alguns elementos no meu trabalho. Então, para mim tem que ser complexo, por exemplo, porque me desafia. O modo como a imagem funciona, e aí é o poder, o grande poder das visuais e da imagem em geral, ela entra por meios que são diferentes, né? A gente recebe a imagem por meios diferentes. Estou falando em termos de cognição de um texto, por exemplo. O texto ele dá tempo para a gente raciocinar em cima, para a gente pensar. A imagem não, a imagem é uma pancada. Muitas vezes a gente recebe a imagem e leva, a gente sente a imagem e leva às vezes anos para conseguir digerir aquilo. Então esse é o desafio que passa pelo raciocínio, muitas vezes não passa pelo raciocínio. Muitas vezes eu vou e vou pegando os materiais e juntando e o raciocínio entra depois, porque eu tenho que ter essa liberdade de trabalho também, senão o trabalho fica frio. Então, assim, essa questão de como isso é feito, eu acho que talvez seja um dos grandes mistérios da criação. Eu sei só parte dele, eu sei que eu tenho um desafio e eu tenho que dar conta desse desafio. E esse desafio ele vai ser vencido quando eu sei que ele impacta a pessoa. Eu não quero dar respostas, eu quero as questões, eu quero que a pessoa se questione.